Hoje eu vou fazer um vídeo mais tranquilo aqui, sem muita edição, porque eu vim falar um pouco sobre os meus materiais. Eu vou literalmente abrir minha maletinha para que vocês vejam o que de fato a gente utiliza aqui na prática, o que a gente leva para os eventos, o que eu acho necessário, fundamental, o que eu não abro mão. Eu vou fazer tudo isso para vocês, para que vocês também consigam escolher, investir nos materiais de vocês com inteligência, com sabedoria, afinal de contas tudo custa dinheiro. Então aqui vocês vão perceber que mesmo a gente tendo a loja de produtos, a gente não sai pegando tudo, a gente não tem todos os blocos disponíveis pra gente utilizar, e não porque não tem acesso, não porque não tenha dinheiro para comprar, mas porque de fato são coisas que não são necessárias na prática de evento. Então é basicamente essa ideia que eu vou trocar com vocês hoje, para também conseguir orientar vocês com relação a esses investimentos que vocês vão precisar fazer na empresa de vocês. Vou começar aqui então abrindo a minha maletinha. Agora eu tô sem os paninhos aqui porque eu tirei todos eles para lavar, tá? Mas uma das coisas que a gente não abre mão é de ter toalhinhas, que são aquelas toalhinhas que a gente utiliza para limpar os pincéis, para deixar os pincéis postos ali em cima da mesa, para secar. Então, geralmente a gente leva ali 2 toalhinhas pretas, tá? A gente já teve colorida, mas elas mancham com muita facilidade. As pretas é bem mais tranquilo. Então, mesmo que tu suje no evento, chega em casa, lava, elas ficam novas em folha, tá? São toalhinhas assim, menores que aquelas de rosto. A gente também utiliza aquas, tá? Então, basicamente, eu já utilizei todas as minhas tintas líquidas. E tirando a época de carnaval, que a gente utiliza muito aquelas cores neons, a gente não utiliza, tá? A gente trocou todas as líquidas por aquas. Então, antes eu tinha um monte de líquida dentro da maleta e hoje eu tenho basicamente as aquas principais, tá? De líquida mesmo eu só levo a branca, porque de vez em quando eu utilizo faço aqueles pontinhos, aquelas coisas de luz, e aí acaba sendo mais fácil também com a líquida, tá? De aqua a gente leva a branca, a gente leva a rosa, comprei essa rosa grande recentemente, da Power Make também, a preta, dourada comprei aqui agora também, porque a gente teve uma demanda de espetáculo, onde a gente vai precisar utilizar, mas até então eu utilizava uma líquida pequena, porque não é muito utilizado também, é só em alguns contextos, como por exemplo, o Capitão América não, o Homem de Ferro e a Mulher Maravilha, é muito utilizado dourado, mas no geral não se usa muito. A gente tem aqui também os pincéis, tá? Vocês vão ver que tem kits de pincéis, então esses azuis aqui, eles são de um kit, e tem alguns pincéis que são extras, como por exemplo, o CM16 que vocês já conhecem, né? A maioria de vocês já me viu fazer flores com eles, pétalas com ele, então é um pincel ótimo, a gente usa bastante. Tenho esse aqui que ele é um quadrado, um reto, que eu uso para passar o glitter, ele não tem uma marca específica. Tenho esse aqui que ele é bem pequenininho, eu uso só em alguns momentos bem específicos também. E recentemente eu peguei esse aqui, adquiri esse, que é o Língua de Gato, tá? Língua de Gato é um pincel muito bom, mas não vem nesse kit que a gente tem. E os outros, eles são de fato do kit que a gente tem disponível na nossa loja. Já fiz alguns vídeos falando sobre ele também. Se vocês querem ver mais especificamente sobre esses pincéis, confere aqui no perfil. Já tem vídeo mostrando um por um e o traço de cada um deles, tá? Esse kit aqui é meu queridinho, eu não abro mão. Eu tô totalmente sem memória no meu celular, tá cortando toda hora, então vou ter que tentar ser um pouquinho mais rápido aqui com vocês. Depois, se vocês quiserem saber de algo mais especificamente, que eu fale mais sobre alguma coisa, vocês deixem aqui, que eu faço um vídeo falando só sobre isso, beleza? A gente leva também toalha de mesa, tá? Então, sempre uma toalha preta, mesma coisa. Já tivemos toalha colorida e não deu certo, tá? O tecido da nossa toalha é Oxford. Então, a gente compra o tecido e a gente manda pra costureira fazer a bainha e tá feita a toalha. A gente leva também sempre canecas, tá? De vidro, pra deixar ali com a água, pra gente higienizar os pincéis. Levo sempre 2. Inclusive, canecas esse ano eu quero comprar umas mais legais, assim, mais personalizadas também, pra maletinha, que eu acho que é bacana. Levo também espelhos, tá? Então, tô com 2 no momento dentro da minha maleta, porque um deles acabou quebrando. Mas sempre levo espelho assim de gatinho, ó. E o nosso tem um adesivo colado atrás. E aí ele tem a base, assim, fica parado em cima da mesa. Esse também fácil de adquirir pela Shopee, tá? Levo também paletas. Então aqui eu tenho 2 paletas. Tá até caindo aquela ali. Tenho 2 paletas, tá? Mas a gente tem outras em casa também. Recentemente eu comecei a organizar também, a fazer os blocos. Então algumas cores eu crio aqui e outras a gente comprou. Não vejo necessidade em ter muito mais do que isso, tá? A gente tem, assim, as cores principais, as cores fundamentais, que são os arco-íris, que são tons de azul, que são tons de lilás, que são os tons de verde, de vermelho. Tendo isso, a gente já consegue resolver muita coisa, certo? Outra coisa que a gente leva também são essas aquas aqui, ó, que são da marca Link Rainbow, porque de fato eu não achei nada nacional aqui que tivesse esses tons, tá? Então, tanto tom de rosa quanto tom de verde, consegui achar só internacionalmente mesmo. Tenho aqui alguns pancakes, mas eles não são nem um pouco utilizáveis normalmente, assim, sabe? Uma vez ou aqui outra. Eu levo o preto também, que agora nesse momento não está aqui.
Pra fazer o esfumado é o que eu mais indico, tá? O preto e o branco, se tu for ter. Esse aqui, às vezes, eu dou uma rosadinha nas bochechas, só. Tenho aqui também as aquas, as mini aquas, tá? Que são aquelas torres, que nesse momento elas já estão todas meio que quebradiças. Então, quebradiça a própria embalagem, né? Ó, ela quebra embaixo com o uso e aí depois ela não prende mais. Então, eu já tenho levado elas todas assim, ó, soltinhas, e aí coloco em cima da mesa. Voltei, eu tinha ido pegar o meu borrifador e uma paninha pra mostrar pra vocês, tá? Como as aquas e os blocos, eles precisam ser ativados em água, a gente sempre leva também um borrifador pra ativar eles. E a gente dá uma olhada na planta, que às vezes é bom. E a gente também sempre leva essas toalhinhas, esses paninhos. Esse aqui tá até mais velhinho, mas peguei pra mostrar pra vocês, tá? Então sempre deixo ali embaixo dos pincéis e também levo outro de apoio pra secar os pincéis. Outra coisa também muito importante são os cartões de visita, tá? Então a gente sempre deixa também os cartões de visita postos dentro da maleta pra entregar. Aqui trouxe outra água também pra mostrar pra vocês, essa é uma das que ainda está montadinha, pra que vocês vejam de fato como que as outras ficam, tá? Então levo essa inteirinha assim e as outras eu coloco em cima da mesa. Falei do borrifador, falei de tudo, agora eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro da mochila, tá? Porque essa é a parte da maleta, agora eu vou mostrar o que de fato eu levo a parte. A parte eu levo meu catálogo, tá? Então, aqui o catálogo com as opções de pintura, tudo bonitinho, certinho. Quando é alguma coisa personalizada, eu só troco as folhas, tá? Então as folhas são impressas e são colocadas aqui dentro. Quando é algo temático que eu preciso variar, é fácil de variar também. É um catálogo super em conta também de adquirir. Ele estraga bastante por estar ali em contato direto com as crianças, então isso também é bom. Outra coisa que eu levo são a pasta de blocos. Aí vocês vão ver que a pasta de blocos não tá completa. E não tá completa porque, de fato, nem uso todos que estão aqui. Imagina se eu ainda fosse pegar mais, tá? De fato, os que eu uso bastante na prática é esse azul aqui. Esse azul é imparável. Eu já peguei mais de 10 blocos desse, eu acho, ao longo do tempo que eu tô usando. Porque, de fato, é uma cor que sai bastante. Uso muito esses dois coloridos aqui, tá? Que é o Candy Rainbow e o Sunset Vibes. E esse aqui que é o... Meu Deus, gente, agora eu não tô lembrando o nome de nada. Esse cinza e esse tom de verde também. Depois vocês olham lá na loja da maletinha, fica tudo bonitinho com os nomes, tá? Péssima vendedora. E esse rosa aqui também, que é o Perfect Rose. Ou Sol Rose. E esse aqui eu também não tenho utilizado muito, mas eu tinha uma pintura específica na pasta que usava essa cor, então eu acabei também pegando ele, tá? Esses são basicamente os blocos que eu levo pros eventos. E esses aqui são basicamente os que eu utilizo. Ao todo são 5. Tirando os blocos, a gente também leva uma garrafinha de água e um lenço umedecido. Garrafinha de água para encher ali os copos onde a gente higieniza os pincéis e o lenço umedecido para limpar a mão, para tirar alguma coisa se der errado, enfim. Então o lenço umedecido sempre está a posto também. Recentemente, a gente optou por colocar figurinhas, né, também aqui na maletinha colorida. Então eu ilustrei as nossas figurinhas, vou ser mais perto para vocês. E a gente tem levado elas nos eventos e tem feito maior sucesso com as crianças, ó. Então eu desenhei cada uma delas, mandei imprimir uma gráfica e aí agora a gente dá elas para as crianças também. Tem feito muito sucesso, principalmente naquele momento que a gente quer dispersar a fila ali, porque tá acabando a pintura, tá acabando o nosso horário. Então a gente encerra a pintura e se falta alguma criança, a gente distribui ali as figurinhas. Então sim, tô aqui para te mostrar que menos é mais e que quando a gente consegue investir conhecendo os materiais, a gente também consegue investir com inteligência. A gente também consegue investir sabendo exatamente para que aquilo ali serve, sabendo exatamente para qual contexto aquele material vai ser utilizado, e é muito mais fácil a gente ter uma maleta otimizada, organizada e conseguir fluir melhor nos eventos. Esses são todos os materiais que a gente utiliza para realizar as pinturas que estão no nosso catálogo. Então é sim super possível tu começar investindo aí nos materiais certos. Não necessariamente tu vai começar investindo pouco, tá? Porque são materiais que já são mais profissionais, são materiais que são um pouquinho mais caros, mas sim, dependendo aí do tanto que tu pode investir, dependendo do teu nível dentro da pintura facial, se tu procura te profissionalizar e trabalhar com isso a longo prazo, são os materiais que eu recomendo, que eu não abro mão e que com certeza facilitam e profissionalizam ainda mais o nosso trabalho aqui na Maletinha Colorida. Espero que eu tenha conseguido te ajudar, espero que tenha aberto um pouco a tua cabeça com relação a isso. Qualquer dúvida que tu venha ter, tu pode deixar aqui pra gente, que a gente volta pra responder. E é isso, tem muito mais desses conteúdos ensinando a utilizar cada um desses materiais dentro do curso da Maletinha. Então, se tu ainda não faz parte do curso Friends da Maletinha, ou se tu ainda não assistiu esses conteúdos, faz parte, mas ainda não assistiu, vai lá, porque tem muito conteúdo rico também falando sobre esses materiais disponíveis esperando. Um beijo e até a próxima!